Olá, está começando mais um Olhar Municipal e hoje nós trazemos aqui, eu e Fábio, a nossa amiga Aline Cordeiro, administradora de empresa. Fábio, conselheira do Conselho Regional de Administração e vice-presidente da Associação Cearense dos Administradores de Empresa. E traz aí um conteúdo muito forte, principalmente nessa questão da retomada da economia nos municípios, o que os empresários devem entender como mecanismos aí de prospecção de novas situações de desenvolvimento de negócios, o que o administrador de empresa tem como agir para contribuir nesse momento de retomada das ações econômicas. Aline Cordeiro, bem-vinda ao programa Olhar Municipal. Só posso agradecer pelo convite. Estar aqui e falar sobre algo que me é tão caro, que me é, na verdade, tão importante na vida, e importante enquanto profissão escolhida, importante enquanto acreditar no desenvolvimento de cada um dos nossos municípios no estado do Ceará, que é a gente tratar, né, da gestão municipal. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Walter. Aline, o nosso programa ele tem um objetivo bem específico de orientar não só aos municípios cearenses, mas todos aqueles que têm curiosidade de desenvolver um trabalho sério, coeso, técnico. Por isso que nós trazemos pessoas assim como você, por exemplo, a administradora de empresa, que está desenvolvendo, né, alguns projetos, né, e beneficiam empresas, beneficiam municípios. E eu gostaria que você começasse falando aí de como funciona esse projeto que você está desenvolvendo. Eu quero falar aqui inicialmente de um projeto bem bacana, que é o Eu SA Mulheres. É um projeto voltado ao empreendedorismo feminino, porque por que escolher a mulher como foco de um projeto de desenvolvimento de empreendedorismo? Você podia dizer, não, é a questão simplesmente do gênero. Vai além disso. Como alguém que estuda, como alguém que está dentro da universidade, dentro do meio acadêmico também, não preciso dizer para vocês que é muito forte a questão dos resultados de pesquisa. E a própria ONU aponta que na hora que nós temos empreendimentos tocados por mulheres, esses empreendimentos têm uma repercussão dentro da família, dentro de resultados financeiros mais contributivos para a família, mais fortes do que quando nós temos uma família que tem essencialmente uma dependência do chefe de família homem. Então isso é importante ser colocado, para a gente não sair daquela... Essa questão de você mexer com a mulher empreendedora. A mulher hoje ela tem se destacado bastante no mercado, inclusive porque a mulher ela é mais atenta, ela é mais sensitiva, né, nas questões principalmente administrativas, porque existe uma diferença entre administração e economia, a gente sabe muito bem disso. Eu como administrador também sofri muito nessa questão entre administrar, né, e a questão da economia. Economia, a gente pensa, quando fala em economia, é economizar, né? Sim. E não é isso. A economia, ela tem uma vertente totalmente diferente do administrador, né? Ela visa lucro, ela calcula tudo, ela não tem coração. A economia, ela é bem fria, né? Pragmática e focada em lucros, dividendos. A administração, ela tem várias vertentes, e uma dessas é exatamente trabalhar o ser humano, mostrar como ele pode desenvolver um trabalho, organizar esse trabalho, a organização toda ela voltada para uma metodologia de crescimento, né? E inclusive a gente sabe que tem uns pontos, né, de saturação e tal, e pererei, e cada vez que cada ponto é atingido tem que haver uma nova reciclagem, uma nova avaliação, um novo trabalho. Eu queria que você me mostrasse, porque realmente a mulher entrando hoje no mercado, você que nos assiste, a mulher empreendedora,
ela tem esse feeling, e a mulher ela tem um cuidado, um olhar diferenciado do homem. O homem ele é mais audacioso, mais descuidado também. Ele não cuida muito, né, do lado humano. E a mulher cuida desse lado humano. Então eu queria saber, assim, quais os focos que você tem dado para esse desenvolvimento dessa mulher empreendedora? Walter, deixa primeiro, a gente está aqui ao lado de um administrador é muito importante. E aí eu quero até destacar, nós precisamos de mais administradores falando de gestão. Fico muito feliz. Mas vamos falar sobre a questão da mulher empreendedora, né? Do negócio tocado por mulheres. E nós temos pesquisas que nos falam o quê? Nos apontam o quê, tá? Nós temos essa mulher com reconhecimento de suas limitações enquanto gestora, tá? Que muitas vezes nós temos um homem, aqui eu estou falando de resultados apontados por pesquisa. Nós temos um homem que toca os negócios muito mais intuitivamente do que as mulheres. Então a mulher tá de forma muito mais intuitiva. A mulher muitas vezes se acha que precisa de mais capacitação, às vezes tendo até uma formação superior. Ela se prepara melhor. Ela se prepara para poder tocar o negócio. Então isso é muito importante. E nós temos um grau de risco que está até lá entre as características dos empreendedores assumir riscos, né? Só que os riscos assumidos pelo perfil feminino são menores. Então isso é importante. É uma questão até de diferença entre homem e mulher. O homem ele é atirado, ele vai se atira, a mulher não. Ela pisa, freia, analisa. Mas não seria melhor assim, o assado e tal? O homem não, ele disse eu vou fazer e... Tanto é que aí, por exemplo, nós temos um grau de endividamento, aí agora eu vou falar de endividamento de empresas muito menores, empresas que nós temos, tá? Cuja chefia, cuja cabeça é assumida por mulheres, um resultado de endividamento menor. E um desenvolvimento bem maior. Bem maior. Resultado maior. Um resultado maior. E aí, diferentemente, por que a gente está falando tanto de empreendedorismo? Quero até entrar nisso. Nós temos, na verdade, uma saída do mercado formal, para vocês terem ideia, de 3 milhões, 3 milhões, gente. Isso é a única pesquisa realizada, tá certo? 3 milhões de mulheres em 2019. Então, a ida por que a gente está hoje, todo mundo discutindo aqui empreendedorismo feminino e mulheres tocando negócios, muitas vezes por uma necessidade de renda na família, um adicionamento de renda e dessa mulher sair do mercado formal provocado pela pandemia. 2019, início de pandemia, tá? Então, sair do mercado formal e ir para o empreendedorismo foi muitas vezes, tá? Resultado de uma questão de que você precisava pagar as contas dentro de casa. Tinha que pagar. Tinha que pagar. Porque é aquela história, né? Isso é fato. A certeza é que o boleto chega. O boleto chega. A conta chega. A conta chega. Né? E não é só uma vez, ela chega todo mês. Todo mês. E se não pagar, complica mais ainda. Dentro desse aspecto de empreendedorismo, nós temos demais, né? Sim. O foco você tem na costura, você tem... Mas na agricultura tem esse foco também? Nós temos, na verdade, hoje... Na área feminina. Né? Porque muita gente, olha, o que eu bato sempre aqui é que, por exemplo, as capitais elas estão superlotadas de pessoas que vêm do interior, que largam o famoso êxodo rural, né? O êxodo rural, mas ele larga achando que aqui ele vai se sair melhor e ter oportunidade. Eu sempre bato nessa tecla, por quê? Porque na realidade essas pessoas vêm acreditando em Papai Noel. E quando chega aqui se deparam, acabam tendo uma vida miserável e se envolvem em todo tipo de maracutaia, porque são obrigados e até pela questão da sobrevivência. E quando você pega e leva isso para o interior do estado,
para os municípios, tá? Então nós podemos tirar grandes proveitos para os próprios municípios, dando esse tipo levando para essas empreendedoras que estão lá doidas para aprender como fazer e como se dar bem, em motivação de cursos, palestras e uma série de outros fatores que são relevantes nessa área. Isso, Fábio. trazendo essa situação para a política, para a boa política, que é a política das políticas públicas, a gente consegue observar um interesse das parlamentares, vereadoras, também ali pela AVIPRES, que tem uma segmentação forte de vice-prefeitas, para capacitar as mulheres nos seus municípios, né? Seja pelas comissões de economia das câmaras ou pelas secretarias de desenvolvimento econômico dos municípios, que é uma bandeira que eu defendo muito ali na UVC e na AVIPRES. Como é que funciona levar todo esse teu conhecimento? É difícil implantar isso no interior? É difícil capacitar essas empreendedoras no interior? Fábio, eu diria que difícil não é, mas a gente precisa construir, tá certo? Essas relações, essa articulação. Se a gente falar, e a gente tem que fazer outra coisa importante, quando a gente fala de capacitação, né, a gente tem que falar de uma capacitação que possa ser aplicada no dia a dia. Sim. O Sabe? prático, o objetivo. O prático, né? o objetivo, que tenha uma linguagem, que tenha que seja empregada na hora que aquela mulher estiver presente numa capacitação e ela puder perceber. Eu tive numa feira, num determinado município de empreendedorismo, e as pessoas estavam falando, por exemplo, da necessidade de construir de fluxo de caixa, indicadores. Gente, essa mulher não sabe nem precificar o bolo dela, que ela está vendendo ali. Não nem botar o preço. Não sabe nem colocar, atribuir a precificação. A questão do gasto, do custo. do custo e lucro. Tá, ela Muita gente confunde o apurado com o lucro. Vamos lá, Não é vamos lucro. chamar apurado. Vamos chamar Linguagem de apurado. popular. A linguagem popular. Aí eu tinha, de repente, aquele pessoal falando de uma coisa tão distante, quando eu não tinha falado ainda, tratado com aquela mulher, para ela se reconhecer como empreendedora. Vamos se reconhecer como empreendedora. Sim. É o primeiro momento, É o né? primeiro momento. Vamos perceber da importância dessa mulher, né? Estar trabalhando com relação ao seu negócio. É o meu negócio, fazer bolo, fazer o salgado, fazer a costura, o conserto. Seja lá qual for a atividade econômica, é o negócio. E aí a gente pensa que o poder público está muito distante disso, e o poder público tem que estar muito perto. Tem um detalhe. Fala. Nós vamos já para o nosso intervalo. Né? Intervalo, só um breakzinho rápido, mas a gente volta logo. Continuar o nosso papo, muito interessante. Mas hoje, nós temos no estado do Ceará prefeitas. Sim. Mulheres Muito bom prefeitas. falar disso. E é o que nós vamos falar quando a gente voltar no bloco. nosso próximo bloco, sobre as mulheres que empreenderam no ramo da política e o que elas estão fazendo e o que podem fazer. Voltamos já já. As gestões municipais e os parlamentos municipais têm se dedicado muito a estudar possibilidades de gerar emprego, gerar renda, de transformar os cenários municipais, né? A grande dificuldade para essas cidades é exatamente atrair empresas, atrair condições para que os empreendimentos cheguem até esses municípios. E esse despertar, Aline, do empreendedorismo vem ganhando muito espaço nessas cidades. Como eu te disse, lá na própria UVC, mandar um abraço aí para a Magnólia, vereadora, presidente da UVC Mulher, existe já um movimento voltado para criar condições de capacitação das mulheres, começando principalmente pelas vereadoras, né? Que hoje já assumem presidências de Câmara, já assumem comissões importantes nos seus parlamentos. Como é que funcionaria uma estratégia voltada para dotar essas secretarias de desenvolvimento econômico e essas câmaras de condições de capacitação para as mulheres? É uma parceria com o SEBRAE? Como é que se orienta? Olha, nós, na verdade, estamos trabalhando com
qual o desafio, né? Nós estamos disponibilizando, nós temos hoje o Conselho Regional de Administração e temos a Associação de Administradores do Estado do Ceará, com a vontade tremenda, né, de estabelecermos vínculos, articulações, parcerias para que a gente possa concretizar esse apoio ao desenvolvimento do empreendedorismo. E na hora que nós falamos de empreendedorismo, porque nós temos muitas vezes, Fábio, a criação de secretarias de desenvolvimento econômico. E nós falamos de empreendedorismo. Mas aí, o que nós precisamos olhar? Vocação para o empreendedorismo, oportunidade de geração de renda, gestão de negócios, porque eu tenho muitas vezes um negócio que está ali investindo, tá? E a prefeitura chama para eventos, há presença, mas o que de forma muito concreta aquela gestão municipal está realizando em prol daquele negócio? E o realizar eu estou oportunizando para aquele empreendedor participar de capacitação. Eu tenho de repente na minha prefeitura um portal, ou tenho alguém trabalhando com um portal de e-commerce. Eu falei no bloco anterior que geralmente eu estou participando de eventos falando de empreendedorismo de forma geral, não só para mulher. Aí eu já me deparei, por exemplo, com empreendedores. Ah, Aline, tem como a gente gravar aqui um vídeo? Coloque no seu Instagram. Não, o Instagram é meu, pessoal. Eu digo, não, você tem que ter um Instagram do teu negócio. Falando, apresentando o teu negócio. Eu falo de coisas básicas. Por exemplo, hoje a gente tem essa força do marketing digital, a força das redes sociais. E aí eu me distancio dessas pessoas, por exemplo, não sabe tocar, mas eu tenho um filho, eu tenho um neto. Sim. Que sabe fazer. Que sabe fazer. Se a galera mais jovem domina isso tudo. Os garotos de hoje mexem no celular e no sistema impressionante. Eles passam até a ensinar a gente. Eu tenho um neto que 3 anos de idade que ele tá lá, mexe lá e mexendo e tudo. E ainda diz assim, aqui e tal. Então é o seguinte, mas voltando aqui para o tema mais importante, é o seguinte. A questão da gestão dos municípios, dos prefeitos, prefeitas e tal. Não é só a gente levar, por exemplo, palestrantes para dar um incentivo. Eu vejo assim, com um olhar mais apurado. Porque é o seguinte, o empreendedorismo, a pessoa que quer empreender, ela pensa muito, tá, nas dificuldades, certo? E na problemática de como dar o segundo passo. E daí em diante. Então, como é que eu vejo essa situação? Ora, se o gestor do município está propondo, né, dar esse curso, essa palestra, ela criou um incentivo muito forte nas pessoas, né? Principalmente nas mulheres que querem empreender, que a gente está falando aqui da mulher empreendedora. Então, veja bem, o que acontece? Ela dá o primeiro passo, vai, leva, coloca todo mundo lá no auditório, começa a palestra e tal, tá tudo beleza, todo mundo aplaude, todo mundo sai bombando. E aí? E o depois, né? E o depois? E o depois? É igual aquela situação que a gente vê muito bem, que quem tem experiência, né, sabe como é que funciona o sistema político, né? Ele levanta a bola, mas na hora de você fazer o gol, eles tiram a bola de que não, a bola furou, dá licença, e a bola não volta mais. Então, o que é que você sugeria, né, para que esse passo houvesse uma continuidade. A questão da continuidade. O que é que você sugeria para esses gestores que estão com essa ideia inicial de dar esse pontapé inicial do centro até fazer o gol? Existe um caminho a ser percorrido. Agradeço a ambos pela pergunta e pela concepção. O que a gente encontra, né, nas gestões municipais? Vamos falar de gestão municipal. A gente encontra coisas pontuais. Ponto. Ações pontuais não caracterizam política pública. Concordo, com certeza. Ações pontuais não caracterizam
programas de governo. E quando nós estamos à frente... São ações políticas... Né? São ações muitas vezes Oba-oba. políticas, de oba-oba, de juntar todo mundo, bater palma. A ação pode ter sido muito bacana naquele momento. Pode ter sido legal. Poxa, o facilitador foi maravilhoso. Reunimos, trouxemos as pessoas. Beleza. Tudo, O mosquitinho, né? da política bateu. Deu. Aí empolgou-se. Mas aí quando a gente fala de transformar realidades, porque nós estamos falando do empreendedorismo, Isso é a médio de e longo negócios, prazo. isso é médio e longo prazo. Isso é possível dentro de um município? Claro que sim. Gente, são 4 anos. E aí eu quero colocar, não foi feito ainda, nós estamos, de repente o município ainda está no modelo daquela coisa pontual, tá nesse modelo que a gente está falando agora. Dá tempo. Mas a gente precisa sentar, precisa a gestão municipal sentar, parar e pensar. Nós não podemos viver de coisas pontuais. Por quê? Porque a mulher empreendedora, o mesmo empreendedor que está lá, Empreendedorismo de modo geral, né? empreendedorismo de modo geral, ele tem que transformar numa opção, numa escolha do município de chegar e dizer, é o seguinte, eu preciso ajudar a minha população a melhorar a sua perspectiva de renda, de desenvolvimento, e essas pessoas vão contribuir para o desenvolvimento econômico. Tem outra coisa que as pessoas se enganam, muito. Ah, é a grande empresa que emprega. Não é. É o MEI, É a pequena empresa. É o pequeno e médio produtor. É o pequeno e médio empreendedor. Produtor, empreendedor e aí Sim, vai. sim. Diferentemente do que a gente pensa. Só que nós temos uma carga de fechamento de empresas há muito tempo absurda. Com a mesma velocidade que nós abrimos, nós fechamos negócios. Por quê? Primeiro passo foi dado e o segundo foi esquecido. Foi esquecido. O terceiro segundo passo. A afogou. continuidade da A caminhada, terceiro né? É isso. afogou no meio É do isso. espaço. E aí vai. E aí não podemos, o que a gente está discutindo aqui, gente, é de uma importância para você que é gestor municipal, para você que de repente está numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para você que está numa secretaria, hoje nós temos secretarias de mulheres, Sim. tá certo? Nós temos secretarias de empreendedorismo até mesmo, nós temos alguns municípios que possuem isso. Sabe, é um pedido de reflexão. Olha, Para de fazer ações pontuais. Pontuais, coisas Tem um pequenas, versículo, então. tem um versículo, Fábio e Aline, que é muito interessante. Ele diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ao crescer ele não se desviará dele. Ensina ao jovem empreendedor, à jovem empreendedora, a aprender o caminho do sucesso. E aí não se E perde. ela não se perde, ela não vai fechar. Eu tenho Eu defendido isso. eu tenho um pensamento muito interessante sobre isso aí, que é o planejamento. Sim. Eu acho que nada se faz sem um Sem planejamento. Sem Planejamento é a base de É a tudo. base de tudo. Então, o primeiro passo, eu pergunto, para essa mulher empreendedora, no meu modo de ver, eu vejo o seguinte: no planejamento, o primeiro é detectar a tendência daquela mulher, qual o feeling dela e qual Que segmentação, é o né? segmento dela, que está no coração dela, que está no. É você tirar dessa pessoa aquilo que a encanta. Porque quando você trabalha, escute bem, quando você trabalha no que é prazeroso para você, o sucesso ele é Imediato. imediato. Ele falou planejamento. Isso. Gente, falar de planejamento para administrador é um negócio que toca o coração. Oh, e mexe com a gente, né? Mexe com a gente. E aí, muita gente diz, o planejamento está aqui na cabeça. Não é para estar na cabeça, não. Para estar no papel. Para estar no papel, é para estar muito claro para as pessoas Bem da minha detalhado, família, né? bem Passo a detalhado, passo. é o passo a passo. Então, assim, quando a gente diz de uma política de incentivo ao empreendedorismo, a gente está falando de você parar dessas ações, voltando para a história das secretarias, dos governos municipais, e sair de ações pontuais, que na verdade são bacanas, mas
Mas é como se fossem fotografias e a gente não quer mais fotografia, a gente quer um filme. Quer um filme, Quer um bonito. filme completo, né? A gente quer uma série, né? Bem longa, uma boa série, né? Com muitos capítulos aí. Nós não queremos vender ilusão, nós queremos vender realidade. Essa minha defesa da criação de Secretaria de Desenvolvimento Econômico passa muito por isso. Porque muitos municípios não têm Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aí a questão do empreendedorismo, seja da mulher, enfim, ou de forma geral, fica preso a ações pontuais, como você falou. E aí não funciona. E entendam o seguinte, vocês gestores, vocês parlamentares, que o município ganha muito com isso. Porque se eu tenho uma pequena empresa, tendo uma rotatividade econômica, o município vai ganhar, né? O seu imposto municipal, que é uma bandeira que eu também bato muito ali na UVC e na Avipres, de se criar as estruturas financeiras porque isso gera renda para o município. Gera renda para o município. E gera renda garante para empregabilidade. Ter mais planejamento. E a circulação financeira. Mais ações. Aí nós vamos voltar aqui. Vou planejar política pública não pode ser algo pontual. Eu preciso ter uma sequência de ações. Aí eu vou capacitar, vou trabalhar para fornecimento de crédito. Sim. Vou trabalhar para infraestrutura para esses negócios acontecerem, que de repente você vai para um município. Que coisa fantástica, eu tenho um município que fica num lugar lindo do Ceará, praia, vamos utilizar o Ceará, mas pode ser em qualquer lugar do Brasil. Nós já falamos aqui de turismo, aqui no programa, já falamos de agronegócio. Nós temos aqui no programa muita coisa que a gente pode, e você que está nos assistindo, mande para cá, para a TV União, sugestões. Nós temos também no Facebook, você pode entrar lá até no meu Face, Walter Bardavil, no Facebook, e você poderá sugerir também pautas para que a gente possa, você no município aí, que você está aqui na grande... Eu vou citar um exemplo metropolitana prático sobre isso que você falou de uma política pública continuada de geração de emprego e renda. A cidade de Ocara, aqui pertinho, acho que uns 100 quilômetros daqui, é um polo industrial de jeans, né? E pouca gente sabe. E os empreendedores que tem lá costurando não tem nenhum suporte de financiamento público, de educação financeira. As gestões que se sucedem naquele município não atentam para essa realidade, né? E não capacitam esses empreendedores. Falta esse feeling, esse entendimento, né? E eu acho que eu queria que você, Laline, fizesse as considerações. O papo está tão gostoso que por mim eu não encerraria, mas não faltará oportunidade para a gente dar continuidade a esse nosso bate-papo. Então eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, o Fábio, e aí a gente vai encerrar. Aguardar o próximo. Coisa boa. Fica aqui o meu convite, o convite para que os gestores públicos, principalmente gestores públicos municipais, percebam a importância de investirem no empreendedorismo, mas no empreendedorismo que se transforme dentro do município, não política pública. E quando leia-se política pública, aquilo que pode ser configurado em ações contínuas, não pontuais, que ultrapassem a questão de capacitação, mas que na verdade a gente trabalhe a capacitação com crédito, com a infraestrutura para que os negócios verdadeiramente dentro dos municípios possam obter resultados para si e contribuírem com resultados para o município. É isso. Fica a dica para você, gestor municipal, vice-prefeito, prefeito, vereadores, entendam que o empreendedorismo é a chave para o desenvolvimento da própria cidade, da própria economia do município. Sem empreendedorismo organizado, a gente vai ficar vivendo de FPM, e isso não é bom. Aline, onde é que a gente te acha aí nas redes sociais? Vocês me acham no meu Instagram, Aline Cordeiro, mas nós temos um Instagram dedicado a empreendedorismo feminino também, que é o programa EUSA Mulheres. E temos ainda a Associação de Administradores, que é a AADES, e o próprio CRA Ceará, Conselho Regional de Administração. Bom, esse foi mais um olhar
Municipal, levando para você um bate-papo saudável, um bate-papo que abre a nossa mente para poder termos opções de várias maneiras. O Olhar Municipal foi feito para você, gestor, para você, ouvinte, para você, telespectador, entender que falta muita coisa para que a gente seja um estado, um país super desenvolvido, consciente e sabedor daquilo que temos que fazer. Fica hoje aqui mais um Olhar Municipal. Que Deus te abençoe, te guarde e nos dê sabedoria e discernimento para tocarmos o barco no nosso dia a dia. Um abraço para todos.